Boa noite, irmãos. Que bom que você está comigo novamente. Mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua companhia, ao nosso lado todas estas semanas que Deus tem nos guardado, protegido nesta pandemia. Nesta noite, o texto que escolhemos para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 18. Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18 em diante. É o encontro de Jesus com o jovem rico. Vamos trabalhar essa porção das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amados irmãos, curvemos nossas frontes e oremos ao Senhor, rogando-lhe a iluminação para a compreensão das Escrituras Sagradas. Ó Deus amado, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Esta é a tua palavra, ó Pai amado. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, ó Senhor, ilumina nosso coração e nossa mente para entendermos as verdades do Senhor. Fala ao nosso coração, fala ao coração da igreja do Senhor que está participando desse estudo. Fala ao coração do povo do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, Jesus se encontrou com muitas pessoas das diversas situações e classes sociais e condições religiosas durante o seu ministério aqui na terra. E Jesus deu a todas elas a atenção devida, o acolhimento, direcionando os seus corações, atendendo aos seus questionamentos, curando os enfermos entre eles, mas sempre atendendo de acordo com a vontade do Senhor, impactando as suas vidas, No caso desse moço, desse jovem rico, Jesus trabalhou o seu coração. É um homem que veio buscar em Jesus respostas para o seu coração. E Jesus assim atende, mas não de acordo com a sua expectativa, não de acordo com o que ele tinha no seu coração, mas Jesus atende realmente a sua verdadeira necessidade. E Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. E Jesus é o único que pode atender verdadeiramente as necessidades humanas. Até hoje, só Ele pode atender aquilo que o coração humano realmente precisa. Os homens ficam por aí tateando, como que procurando respostas, caminhos para a sua existência, para a sua vida. E eu quero dizer a você, amado irmão, amigo, que Jesus é a resposta. Jesus é aquele que tem a verdadeira resposta para a vida, dar sentido e propósito à vida e responder todas as questões da alma, E nessa porção preciosa, histórica desse encontro, eu gostaria de extrair algumas lições com os irmãos nesta noite, para a nossa aplicação, para a nossa edificação. Algumas lições
preciosas, ok? Primeiramente, vamos entender o perfil desse jovem que se aproxima de Jesus. Bom, era um homem de notória posição social. Diz o texto assim, é um homem proeminente, provavelmente, segundo alguns estudiosos, chefe da sinagoga, talvez, conhecido, destacado na sociedade, bem-sucedido, ou seja, uma notória posição social. E ele veio, Jesus, com essa postura diante do Senhor Jesus Cristo, né? Era um homem também de evidente posição material, era rico. Para o judeu, a riqueza de um homem era evidência da bênção divina. A riqueza é uma evidência de alguém abençoado por Deus. Portanto, o homem já proeminente, o homem destacado e rico, mas ele tinha uma outra característica que a narrativa nos traz, é o seguinte, ele era um homem que se mostrava profundamente religioso. Ele se considerava, segundo o nosso texto aqui, um observador da lei. Se dependesse da observância externa da lei, ele se considerava um cumpridor da lei. Ele diz o seguinte no versículo 21, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, era um homem realmente religioso na sua história. Que currículo, que virtudes tinha este homem. E ele se aproxima de Jesus até com uma pergunta muito interessante, um questionamento da sua alma. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, além de todas as virtudes, né, humanas, rico, destacado, proeminente, religioso, é um homem que manifestava o interesse profundo com as questões da sua alma, da sua existência, da sua vida, perguntando ao mestre, que farei para herdar a vida eterna? Podemos entender quase que a nossa visão da situação, né? É um homem assim, num perfil quase perfeito, de justiça humana. E assim ele se coloca diante de Deus. Mas Jesus, amado, meu irmão, Jesus não se impressiona com a condição social de ninguém. Jesus não se impressiona de maneira nenhuma, de maneira alguma, com a situação econômica de qualquer pessoa. E nem Jesus se deixa enganar, Jesus não se deixa enganar com a religiosidade dos homens, mesmo que bem intencionadas, e mesmo que dentro de um contexto apropriado, como era o contexto judaico daquele homem, conhecedor das Escrituras, conhecedor da lei de Moisés, e se dizia ainda um cumpridor. Mas Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece a alma humana e sabia, algo tinha que acontecer na vida daquele homem que estava faltando. Estava faltando algo na vida daquele homem. E Jesus sabia, e Jesus sabe o que está no meu coração, o que está no teu coração, o que está no coração dos homens, o que eles precisam fazer e deixar. E assim nós extraímos algumas lições preciosas aqui de como Jesus tratou aquele rapaz, como Jesus nos trata. A primeira lição é o seguinte, é muito simples. Jesus, ele confronta as falsas expectativas daquele homem. Jesus confronta as falsas expectativas. Ele se aproximou de Jesus, mostrava interesse, mas tinha compreensão errônea sobre a pessoa de Jesus. E ele é até repreendido por Jesus. Ele se apresenta até na sua colocação para ser educada e religiosa, bom mestre. Parece que reconhecendo o senhorio, a sabedoria de Jesus. Mas Jesus não se deixa enganar. E Jesus o confronta com essa afirmação. Será que ele estava apenas sendo educado, usando palavras de cortesia? Jesus confronta dizendo, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Na verdade, Jesus está questionando ele sobre o seu conhecimento profundo de Deus e da sua pessoa. Não basta nós termos conhecimento de termos religiosos, de
teorias religiosas, de um discurso religioso, e até usarmos os termos corretos. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. Usamos expressões, muitas vezes, até sinceras, porém não com profundidade, não com comprometimento com aquilo que estamos fazendo. Achamos certas coisas boas, a igreja é boa, as pessoas da igreja são boas, a mensagem da igreja é boa, mas essas são apenas coisas do nosso sentimento apenas. Não um compromisso mais profundo de nossa vida com estas afirmações. Por isso Jesus vai direto ao seu coração. Por que me chamas bom? Você me conhece? Você conhece o Pai a quem eu estou revelando de verdade? Só Ele é bom. Bom, essa primeiro, Jesus quebrando as expectativas, né? Os homens têm ideias de quem é Deus, como é Deus, quem é Jesus, mas Jesus não se deixa levar com a posição dos homens. Ele manifesta uma segunda questão que Jesus vai também derrubar. Segunda argumentação, ele pergunta: que farei para herdar a vida eterna? É interessante, né? Parecia uma preocupação com o seu destino eterno. Ele manifesta uma certa preocupação acerca da sua salvação. É muito interessante isso, né? Porque o que ele tinha de coisas abençoadas na vida terrena, ele já tinha a riqueza, o destaque social, a segurança, o respeito religioso, tudo isso ele já tinha. E parecia ele agora entender algo mais importante, mais relevante, que era a questão espiritual. Ele queria saber o que lhe faltava para obter a vida eterna, porque isso ele não tinha segurança. Impressionante. Observe. Ele aparentemente tinha tudo que um homem, na sua existência humana, procura: realização, sucesso, ser bem-sucedido, em termos sociais, familiar, material. Mas agora mostra uma preocupação com a salvação da sua alma. Ele queria ser salvo. Certamente há um tom de sinceridade no coração dele, um desejo. Ele sabia que precisava de algo a mais. E é verdade, o ser humano tem um vazio no coração. O homem tem um vazio no coração, e esse vazio é a presença de Deus. Ele foi criado lá no Jardim do Éden para ter comunhão com o Criador. Ele foi criado à imagem e semelhança do Criador, com a capacidade de comunicação com Deus. E Adão desfrutou de tudo isso lá no Éden. Porém, a queda, a entrada do pecado na existência humana, rompeu tudo isso, quebrou o relacionamento do homem com Deus e ficou um vazio no seu coração. Obviamente, ele foi criado para ter comunhão com o Criador, mas por causa do seu pecado, ele não consegue, então a sua alma está vazia. É por isso que há tanta religiosidade em todas as civilizações que você estudar. Em toda a história da humanidade você vai encontrar manifestações religiosas em todas as culturas. Por que esse anseio, esse sentimento religioso no ser humano? Aí ele busca nas várias formas, adorando criaturas de uma forma ou de outra, porque é um vazio no coração do homem. É a sua alma ansiosa, é a sua alma angustiada, encontrando respostas. Mesmo o homem contemporâneo, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, com tanta benefícios materiais que ele pode obter e comprar e adquirir e controlar, mas há, mesmo no homem contemporâneo, um vazio profundo, que é Deus. A necessidade de comunhão com Deus, como havia naquele jovem. Amados, ele tinha preocupação em ser salvo, mas ele tinha um conceito muito judaico de salvação. Ele revela aquela consciência da salvação pelas obras, a justificação pelas obras, pela observância da lei. É por isso que ele, na ideia que ele tinha de salvação, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Que princípios eu devo obedecer? Que caminho eu devo realizar para fazer por onde merecer, ou conquistar, ou alcançar a vida eterna?
Mas note, o texto mostra isso, é a ideia de que ele faria alguma coisa. É uma compreensão totalmente errônea da fé, da salvação que Jesus veio a oferecer. Porque a fé genuína é aquela que o homem se rende diante da graça de Deus. É aquela que o homem reconhece sua incapacidade. É aquela que o homem conhece seu fracasso espiritual e se prostra e clama e pede misericórdia de Deus, ajuda de Deus na sua fé, a força de Deus, a graça de Deus ao seu coração. Não o sentimento de que eu posso, eu consigo, bom, já consegui tudo na vida, então só falta alcançar a vida eterna, e o que eu faço? É bem do ser humano, arrogante, pretensioso mesmo, né? Eu pergunto, irmão, me ajuda a pensar, antes de terminarmos a nossa meditação, e o homem moderno tem preocupação com a sua alma? Com o seu destino eterno? Será que tem mesmo? Será que os homens hoje em dia têm? Será que essa geração nova, essa nova geração, está preocupada com as coisas espirituais, com as coisas eternas, com a sua alma? Pense um pouquinho, até o final dessa meditação. Então, a primeira coisa que Jesus faz com aquele jovem é confrontar as suas expectativas erradas, equivocadas. Mas há uma segunda forma que Jesus trata e responde àquele rapaz. Encontramos o seguinte no versículo 20 e 21. Jesus confronta a sua tradição religiosa, o seu conhecimento, a sua história, a sua tradição. Primeiro, Jesus confrontou as suas expectativas. Agora, Jesus confronta a sua tradição, Jesus diz o seguinte, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Aí replicou ele, como quase que cortando Jesus. Tudo isso, se é isso, eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus está confrontando a sua religiosidade, a sua tradição, o seu conhecimento. Cristo lhe indica a lei. A lei não é para que ele se vanglorie. Cristo lhe mostra a lei, não é para que ele fique ostentando a sua religiosidade. Não! Cristo mostra a lei para que ele compreenda, através da lei, a sua própria incapacidade, a sua própria pecaminosidade, né? De cumprir com perfeição todos os elementos da lei. A lei revela o estado do nosso coração. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte, que pela lei nos veio o conhecimento do pecado e que a lei revela o estado do nosso coração. Ou seja, nós entendemos que a lei mostra o padrão santo de Deus, o padrão absoluto de Deus, e ao entender profundamente isso, nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus para cumprir esta lei. Mas esse homem não entendia assim. Ele entendia o contrário, ele entendia que ele estava cumprindo devidamente a compreensão superficial das coisas que Deus dá em sua graça como a lei. Então Jesus confronta ele com a sua religiosidade, com seus valores, com o seu sistema, com a sua tradição. Ele tinha tudo isso, mas era a mente do seu próprio coração. Jesus usou, inclusive, esses mandamentos que Jesus utilizou, fazem parte da segunda tábua da lei. Lembra das 10 mandamentos? A primeira tábua da lei, os deveres de Deus para com o homem, os primeiros mandamentos. A segunda parte, a segunda tábua da lei, são os deveres do homem para com o próximo, que é não furtar, não matar, não adulterar. Foi justamente isso que Jesus usou. Olha que interessante, porque Jesus usou as tábuas da lei, os deveres do homem para com o próximo, para com que esse homem rico e cheio de si, e cheio de arrogância, e cheio de soberba. Muito interessante isso, né? O jovem preferiu permanecer em sua arrogância e pretensão religiosa, se auto-justificando. Às vezes, a religiosidade é apenas uma capa. A religiosidade é enganosa. A religiosidade fala você defender a tradição religiosa e ter um comportamento religioso somente, não significa que seu coração foi transformado por Deus. Você professar uma fé cristã, muitas vezes, e fazer parte até de uma igreja cristã, muitas vezes, tem que passar por um processo de transformação de vida.
Essa sua profissão de fé, essa sua confissão de fé tem que ser acompanhada de uma vida transformada por Deus, evidenciada por um comportamento, uma mente, conceitos e um comprometimento com Deus, e uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. Não apenas a religiosidade de ir, cumprir, fazer, é algo mais, é o coração transformado, é o coração regenerado, é o coração cheio da graça de Deus, em que o homem, pela sua fé em Deus, deseja adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo, viver na terra e fazer sua vontade. Não apenas a religião, por isso Jesus confrontou a ele, mostrando a ele a capa da sua religiosidade. Ele dizendo, eu cumpro isso desde a juventude. Meu Deus do céu, que pretensão. E às vezes os homens estão assim, confiados em sua tradição. Amado irmão, você está me ouvindo nessa noite. Pensa muito bem na sua história e na sua fé, na sua relação para com Deus. Por favor, não baseie a tua relação para com Deus na tua história religiosa, nem da sua família, Eu quero te convidar a refletir, tomar uma posição única, transformadora na tua vida diante de Deus. A tua fé não está relacionada com teu pai, com tua mãe, com tua esposa, com teu marido, com quem quer que seja. A tua fé está relacionada com a sua vida entregue nas mãos do Senhor. A tua consciência de quem Deus é na tua vida, o que Ele fez por você lá na cruz do Calvário, a salvação que Jesus realizou por você. Jesus confrontou aquele moço com a sua tradição, mas eu acredito que no cristianismo que nós estamos vivendo hoje em dia, um cristianismo tão raso, tão ralo, na verdade, tão ralo, de pessoas, muitas se declarando nominalmente cristãos e vivendo de uma forma escandalosa. Vemos no dia a dia tantas coisas, mau testemunho de tantas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, desonrando o nome do Evangelho, envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo, porque vivemos por conta de a banalidade com que tem sido tratado a igreja de Jesus, e o Evangelho de Jesus tem gerado mesmo um exército de pessoas que precisam ser trabalhados, libertados de sua tradição religiosa e salvos pela graça do Senhor. Aquele jovem foi confrontado, amado. Não se apresente diante de Deus apenas dizendo, eu vou na igreja, eu faço isso, aquilo. Não, se apresente diante de Deus humilhado, quebrantado, fala, Senhor, fui salvo pela tua graça, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, pelos meus pecados e por mim. Jesus confronta as expectativas e a tradição dos homens. Mas, continuando, o texto é maravilhoso, né? Porque Jesus vai descortinando, é como tirando as capas, né, da homem, as máscaras do homem, aquilo que esconde. Verdadeiramente, Jesus vai fundo no seu coração. Ele se escondia atrás de sua condição social, reconhecido pelos homens e destacado pelos homens. Isso não é nada. Ele se escondia em sua religiosidade. Eu cumpro o mandamento, eu vou no templo, eu faço isso ou aquilo. Jesus derrubou também essa máscara. Aí Jesus vai no seu coração. Falta uma coisa, Jesus disse. Ouvindo-o, diz o texto, ouvindo Jesus as respostas dele, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. E talvez eu vou dizer para você, amado amigo e irmão, uma coisa ainda te falta para uma relação mais profunda com Deus. No caso daquele moço, daquele jovem, Jesus disse, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Jesus confronta o seu coração. Jesus confrontou o coração daquele rapaz. Jesus também confronta o nosso coração. Glória a Deus por isso. Ele não se deixa enganar com o nosso discurso, com a nossa capa, com nossa boa intenção, com nossa religiosidade. Não, Ele sabe quem somos. Quem somos. E o que tem que acontecer na nossa vida. E o que precisa ser tirado.
o que precisa ser modificado. No caso desse rapaz, era assim, a sua riqueza, o seu amor ao dinheiro, a sua riqueza material. Então Jesus desafia aquele rapaz a encarar o seu próprio coração. Jesus mostra que por trás da sua bela aparência, da sua religiosidade, se encontra um coração egoísta. Um coração egoísta, orgulhoso, uma alma autoconfiante, orgulhosa demais, cheia de si. Eu consegui, eu realizei, eu sou. Como que para impressionar Jesus, eu sou, o que eu faço? Ah, meu Deus do céu! Jesus não apenas conhece o seu coração, mas conhece a sua vida e o seu destino final. Ele é Deus. Ele não apenas conhece a história que ele tem no seu coração, mas conhece o seu destino final. Ele lança um desafio que afetaria o mais íntimo do seu ser, a sua pessoa, a raiz da sua alma. Um desafio que iria revelar, desvendar, trazer à tona o pecado para curar, para libertar. Sim, Jesus está tratando ele, está tratando o seu coração, mostrando quem ele é e o que ele tem que fazer. Encarando o seu próprio coração, né? E Jesus o desafia a se livrar. E se livrar de tudo que o prende, que o afasta de Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando. Tem algo que está atrapalhando. Tem algo profundo na sua alma que tem que ser quebrado. Tinha que ser quebrado. Jesus o desafia a desprender-se do que ele possuía. Porque a sua confiança estava na materialidade, no seu dinheiro, na sua riqueza, na sua fortuna, no seu tesouro, nos seus baús cheios de ouro e pedras preciosas e prata. Não! Ele tinha que se desvencilhar disso. Ele estava à procura de um tesouro maior. Jesus ofereceu um tesouro nos céus, um tesouro maior, incomparável, impagável, que é a sua salvação eterna, que é o seu lugar no lar celestial, que é a salvação da sua alma. Isso sim é que é tesouro, que é riqueza. E para alcançar esse tesouro extraordinário, impagável, ele tinha que se desvencilhar do seu amor ao dinheiro, do problema dele, que é pecado. O problema não era o dinheiro, a fortuna ou o tesouro, mas o amor que ele tinha depositado naquilo, a idolatria que ele tinha para com aquilo. Assim ele é convidado a encarar seu próprio coração, entender seu problema, que Jesus mostra, e se desvencilhar, renunciar, se desprender de qualquer empecilho e depois segui-lo. Não mudou muito a mensagem do Evangelho até os nossos dias, para mim e para você, para nós. O Evangelho é o mesmo, é o Evangelho da graça. É o Evangelho que convida os homens para a salvação. É o Evangelho que convida os homens e oferece em Cristo Jesus a vida eterna, a eternidade. O que o Evangelho oferece, os homens não podem oferecer, o mundo não pode oferecer, as religiões não podem oferecer, mas Jesus oferece ao homem. Quem nele crer tem a vida eterna. Ele veio do céu para trazer vida ao homem. Ele veio do céu para trazer reconciliação do homem para com Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é o Evangelho de Jesus. Os homens precisam de Jesus. Você precisa ir a Jesus, vir a Jesus, se entregar a Jesus, se render a Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, registra o seguinte: Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus. Em todos os tempos. É a mensagem da igreja evangélica. A igreja comprometida com o evangelho, com as escrituras sagradas. É a mensagem de vida, é a mensagem de esperança, é a mensagem de transformação para todos nós. Para esse mundo confuso, conturbado, coração em causas e situações humanas,
mas vazio de Deus. A esperança para a humanidade, sendo suas distorções em todas as situações sociais, conflitos, guerras, a desumanidade, tudo isso, é Jesus, é resposta. Vou repetir, Jesus é resposta. Vamos sempre pregar isso. Jesus é a solução. Quem vir após ele, negue a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Amado irmão, quem sabe, meu amigo, essa não seja um momento, essa noite, de você vir a ele. Faça isso. O que está te prendendo? O que está te prendendo? O que nessa vida está te prendendo que você ainda não entregou sua vida ao Senhor? É a tua carreira? É o teu trabalho? São os teus hábitos? Os teus vícios? Os teus vícios? Você está preso a coisas desse mundo? Se liberte dessas coisas, se liberte, deixe tudo isso, se volte para Deus. Ele está te chamando, você mesmo, Ele está chamando, você sabe disso. Você tem corrido aí, procurando, tateando nas portas e não é feliz, você não é feliz. Sem Jesus você não é feliz, venha a Ele. Tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Jesus então o desafia a voltar-se para Ele e segui-lo. O chamado à salvação é isso mesmo, é um chamado ao vem e segue-me, é o discipulado. Quando alguém confessa a Jesus como Senhor, implica necessariamente entregar-se a Ele. Crer somente em Cristo para a salvação, seguir a Cristo e totalmente obedecer a Cristo. Isso é o caminho da fé, é o caminho do Evangelho, é o caminho do discipulado, é o caminho da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito importante. Ele diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Basta isso, meu amigo, meu irmão, creia em Jesus para a salvação eterna. Confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados. E com a sua boca confesse, Jesus é o Senhor da tua vida e será salvo. Isso não se vende, isso não se compra. Em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Basta crer somente em Jesus. O caminho da vida envolve uma renúncia total. Renunciar ao pecado, renunciar às coisas erradas, renunciar ao mundo, renunciar aos vícios, aquilo de errado que você fez na vida, que desagrada a Deus, e você sabe disso. Renuncia a tudo isso. E reconheça que Jesus lhe oferece o bem mais supremo, que é a salvação de sua alma. E reconheça então para isso, amado, que Jesus é o Senhor da sua vida. Renda-se a isso. Que Jesus é o Senhor da sua vida. Foi o que faltou ali naquele rapaz. Tão bem intencionado, uma postura tão cheia de si e tão vazia, tão ruim no seu coração, escravizado por tão pouca coisa. Jesus tocou no seu coração. Vai, vende tudo que tens e volta. Ele não conseguiu, diz o texto fala, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, era muito rico. Então Jesus tocou, justamente ali Jesus tocou, mas assim que ele faz com a gente, né? Ele toca, ele quer tirar aquilo que nos afasta dele, para nós amá-lo acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Isso é o caminho da fé. Quando nós entendemos que ter um encontro com Deus é maravilhoso demais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre nossa própria vida. É o caminho do Evangelho, amado. Que você possa compreender essa história linda. Por isso Jesus falou assim, ficou triste, vendo assim triste, Jesus disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os que estão apegados à matéria, ao tesouro, ao dinheiro. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Foi o ensino de Jesus para os seus discípulos, né? A impossibilidade, os homens apegados assim ao mundo, à vida material, qualquer coisa nessa terra, mais do que a Deus, não entendeu o chamado do Evangelho.
Nesta passagem, então, irmãos, concluindo, aprendemos 3 conceitos importantes sobre a doutrina da salvação conforme ensinada nas Escrituras Sagradas. A primeira dela é o seguinte: o homem não pode salvar-se ou salvar a si mesmo. Para o homem é impossível. Para o jovem rico que se achava capaz, ele se achava capaz de fazer alguma coisa para obter a vida eterna. É assim o caminho da religião. Mostrar ao homem o caminho da salvação e se andar no caminho certo alcançar. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho nos mostra que o homem é incapaz pelo seu coração mau, pela sua condição espiritual, pelo abismo que tem na sua alma. Ele está longe de Deus, seu coração está quebrantado, está morto em pecado. A segunda verdade que esse texto nos ensina sobre a salvação é que somente Deus salva. Somente Deus salva. Assim, Jesus quando colocou assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Muitos estudiosos, ou alguns comentaristas, a gente ouve até mensagens, pessoas dizendo que a agulha seria uma pequena porta no portão principal de uma cidade onde o camelo não poderia passar de noite. Pode ser uma boa, interessante interpretação, mas poderia ser uma agulha de verdade, literalmente. Porque para mostrar a impossibilidade do homem se salvar, se não for pela graça e misericórdia de Deus. Mas aí está a grande questão, amado, que eu quero deixar para você nessa noite. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Os impossíveis dos homens é possível para Deus. Sabe por que se tornou possível? Porque lá na cruz do Calvário, o Deus encarnado se fez homem em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. No meu lugar, no teu lugar, lá na cruz, o Deus eterno se fez homem e levou todos os nossos pecados. Nós jamais poderíamos nos justificar diante de Deus, pelo contrário, estamos condenados. Mas pela sua misericórdia, nossos pecados foram levados, nossos pecados foram carregados sobre Jesus, inocente, puro, santo de Deus, que levou o nosso pecado, o nosso castigo, e nos justificou diante de Deus. Isso é o impossível se tornando possível mediante a fé em Jesus Cristo. Você entendeu? O que é impossível para nós foi feito lá na cruz. Basta você crer naquilo que Jesus fez, nos salvando, nos redimindo, a mim e a você. Portanto, venha a Jesus. Entregue-se a Cristo. É a nossa terceira lição, né? Deus salva através do seu Filho, Jesus Cristo amado. Deus salva. Aí eu quero deixar 3 perguntas aos irmãos aqui. Algumas perguntas aos irmãos. A primeira lição foi um homem confrontado com as suas expectativas. Você lembra que eu falei? Aquele jovem foi confrontado com as suas expectativas. Ele tinha expectativas, chamou bom mestre. Aí eu faço 4 perguntas a você. Pensa nisso, olha. O que você pensa acerca de Deus? Você. Sua expectativa, quando você se apresenta. O que você pensa acerca de Jesus Cristo? Quem é Jesus? Quem é Jesus? De verdade. O que você conhece e sabe dele? Eu quero deixar outra pergunta ao seu coração nessa noite. Você tem se preocupado com a eternidade? Você tem se preocupado com a salvação da sua alma? Ei, meu irmão, quais são as tuas expectativas? Os homens estão preocupados com o fim da quarentena, o fim da pandemia, o que o mundo será ou como será? Questões ainda temporais. Há coisas maiores. Claro que estamos preocupados com a situação que estamos. Obviamente estamos. Mas eu quero chamar a tua atenção que há algo muito mais excelente que devemos pensar. Nossa salvação eterna. O homem foi confrontado com a sua tradição. Aí eu quero deixar 4 perguntas também. Você se considera uma pessoa religiosa? Diante disso,
onde e como você baseia a sua ideia de salvação. Você entende isso? O que você pensa acerca da salvação? Que peso a tradição religiosa ou familiar tem na sua experiência com Deus? Sua família, seus amigos, essa tradição toda. Que peso tem isso na sua vida? Você consegue identificar, irmão, a diferença entre religiosidade e a verdadeira religião da fé? Para você pensar, Jesus confrontou aquele homem com a sua tradição. Às vezes nós precisamos ser confrontados. Estamos numa zona de conforto moral, religiosa, e não pensamos as coisas profundas do Evangelho. E levamos a vida, achando que está tudo bem. Não, às vezes precisamos ser confrontados com a graça do Senhor, nas questões mais profundas, nas questões espirituais, com nossa própria tradição. E finalmente, para finalizar, meu irmão, aquele rapaz, ele foi confrontado com o seu coração. A Bíblia ensina que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Jesus conhece o nosso coração, nosso estado, nossa condição, e Ele sabe o que precisa acontecer nas nossas vidas e na tua vida, meu amado irmão. O que você precisa e o que você mais precisa é estar em comunhão com Ele. Segurança da vida eterna, certeza da eternidade. Aquele moço não tinha. Ele tinha fama, destaque, dinheiro e religião, mas não tinha certeza da salvação. E pior ainda, ele não foi salvo, porque ele não se entregou a Jesus. Aí eu finalizo, amado, com apenas um convite a você. Olha, abandone qualquer coisa que está travando a sua relação para com Deus. Não sei o que pode ser. Não sei o que pode ser. Abandone imediatamente em nome de Jesus, amado. O Senhor está operando em nossos dias aí, trabalhando no coração das pessoas. As pessoas pelas ruas precisando do Evangelho, homens preocupados, voltando no ônibus, preocupados com o alimento da família, com a despesa, precisou do Evangelho de Jesus Cristo. Jovens preocupados com o seu futuro profissional, por falta de emprego, estão aí também procurando um espaço aí na vida, na sociedade, precisam ter uma experiência com Jesus. Mulheres em seu lar, cuidando dos seus filhos, lidando nessa época de pandemia, com dificuldades e da família, precisam de Jesus, de paz no seu coração, a pensar. Senão nós seremos tomados pelas ansiedades e preocupações desse cotidiano, esquecendo que a nossa alma precisa de cura. Pessoas estão se entregando, pessoas estão se rendendo, pessoas estão ficando doentes, pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão se suicidando. O mundo precisa de Jesus. São coisas sérias. Precisamos ser confrontados com o nosso coração, com as verdades de Deus. E quem sabe essa noite é uma noite maravilhosa na tua vida. Jesus entrar na tua casa. Jesus entrar no teu coração. Fazer a diferença. Então, abandone o que está travando a tua vida e venha, Jesus, amado. Que essa seja a noite da tua experiência. Aquele dia lá, aquele jovem, ele fracassou, a sua fé não foi suficiente para ele largar o pecado, o amor que ele tinha ao dinheiro, mas que você seja quebrantado nessa noite. O seu coração seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor e você venha a Cristo. Você se renda a Cristo. Ele tem a solução para a tua vida, amado irmão, para tudo que você precisa e para o teu coração, que precisa de paz, conforto, esperança e segurança da eternidade, a salvação da sua alma. Entregue a sua vida ao Senhor. Dobre o seu joelho onde você está. Dobre o seu joelho se você puder. Se a palavra do Senhor encontrou lugar no teu coração, dobre o seu joelho e ore comigo. Ore comigo. Nesse momento, ore para que o Senhor visite o teu coração e a tua casa e faça mudança. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse texto maravilhoso que nos ensina tantas coisas sobre o nosso próprio coração. Aquele jovem, ele estava angustiado, precisava de uma resposta à sua alma. Mas ele estava, Deus amado, se baseando na sua religiosidade, na sua condição social, no seu dinheiro, na sua riqueza. E Jesus
com amor, tocou no coração dele, para que ele abandonasse, ó Deus, a dureza do seu coração, a sua fé no dinheiro, o seu apego aos seus tesouros. Porque Deus o amou, Jesus o amou e procurou tratar e confrontar o seu coração. E nesta noite, ó Pai, certamente o Senhor está trabalhando no coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Tenha misericórdia, Senhor, e opera a salvação no coração daqueles que estão aflitos, angustiados, sem paz, sem alegria, sem consolo, sem esperança, ó Pai. Ó Jesus, tenha misericórdia. Ouve o clamor dessas pessoas. Transforma esses corações para a glória do Senhor. Salva, Deus. Salva essas pessoas. Liberta das condições, ó Pai, de seguir a Jesus, de amar a Jesus, de andar nos passos de Jesus e receber de Jesus, de graça, o dom da vida eterna. É a nossa oração, ó Pai, agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amado, que Deus abençoe seu coração com esta palavra, essa palavra de vida, essa palavra de esperança, de conforto. Jesus tinha resposta àquele homem. Ele podia sim, é Jesus que ia dar a vida eterna, ele que dá a vida eterna, não o que o homem fará. É o que ele faz a você e a mim. É o que ele já fez lá na cruz do Calvário. Que mensagem maravilhosa. Esse é o Evangelho da Graça. Que o seu coração seja firmado nesse Evangelho. Cada vez mais. Cada vez mais. É o Evangelho da paz, da relação com Deus, da santidade com Deus, da obediência ao Senhor. Estou aqui à disposição. Se você quiser conversar comigo, uma orientação, um conselho, para te ajudar na tua vida espiritual, para te explicar melhor, talvez, essa passagem, esses conceitos e essa doutrina da salvação, por favor, eu estou à tua disposição para te ajudar e orar com você e orar por você. Fique em paz, fique debaixo da graça de Deus e tenha uma semana maravilhosa.